No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a instalar e configurar o VS Code para programar em Python para que vocês consigam ter o máximo de produtividade. Para quem já acompanha o canal ou outros projetos que a gente já desenvolveu, tanto aqui no YouTube quanto na nossa plataforma, sabe que o VS Code é a minha ideia preferida. Eu já utilizei na minha carreira muitas outras, como PyCharm, Sublime, Atom, até programei no Vim. E aí depois de todos esses anos experimentando uma série de ferramentas diferentes, foi no VS Code que eu encontrei a configuração ideal que eu quero ensinar vocês a utilizar. Nesse tutorial eu parto do princípio que vocês já têm o Python instalado. Eu indico que vocês instalem ele através do Anaconda, mas fiquem à vontade para seguir qualquer outra instalação. Eu estou utilizando aqui uma máquina virtual Windows porque eu costumo utilizar o Mac, mas eu quero fazer a instalação aqui porque ela é padrão para qualquer sistema operacional e o que a gente vai ter que configurar depois no VS Code é independente do tipo de sistema operacional que vocês estão utilizando. Vai ser a mesma coisa para Mac, para Linux ou para Windows. Entrem no site do VS Code, coloquem ele VS Code no Google e baixem. Eu já baixei ele, então tenho aqui na minha pasta Downloads e vou instalar com vocês do zero. Então aqui vocês vão simplesmente colocar que aceitam, vamos avançar também. Nessa parte, fiquem à vontade se quiserem criar algum atalho na área de trabalho ou mesmo colocar as ações para permitir que a gente consiga abrir com o code dentro do Windows Explorer. Eu gosto de marcar com sim, também vou colocar para criar um atalho na área de trabalho, deixar todas as opções marcadas. A gente vai em próximo, clicar em instalar. Então depois de fazer a instalação, vamos clicar em concluir e abrir. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está aqui em final de abril de 2022, o VS Code ele abre com essa tela. Isso aqui varia muito com o tempo. Eu mesmo já percebi que nos últimos anos ele teve várias alterações e várias atualizações que trocaram um pouco do perfil dele. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vocês vão escolher o tema que vocês vão querer utilizar. Vocês podem instalar outros temas no futuro. Eu vou mostrar os temas que eu mais gosto. Eu vou começar com o tema preto. Tá? Próximo, a gente pode configurar sincronização de outros dispositivos. Eu não vou fazer isso porque eu quero ensinar vocês a fazer do zero. Aqui a gente tem a possibilidade de criação de atalhos. Eu também vou marcar isso aqui como concluído, clicando aqui. Vou marcar isso aqui como concluído. Aqui ele vai poder colocar as linguagens que a gente vai utilizar dentro do VS Code. Então, nesse caso, eu vou clicar em Browse Language Extensions e eu vou procurar pelo Python. Ele demorou um pouquinho para carregar e eu vou instalar o plugin do Python. Esse campinho aqui vocês podem vir para instalar e procurar por outras extensões no futuro. Fiquem à vontade, na internet tem uma série de tutoriais e dicas com plugins que podem auxiliar o desenvolvimento de vocês. Eu vou mostrar as minhas. Eu vou instalar o Python e eu vou instalar o Jupyter. Quem porventura já utilizou o Jupyter para programar em Python sabe que ele é um terminal completamente diferente do Visual Studio Code, ele roda no navegador, mas esse plugin aqui vai permitir que a gente crie um terminal interativo aqui na direita e execute códigos de Python em tempo real. E essa aqui é uma das principais vantagens de se utilizar o VS Code, porque ele permite que além da gente ter um desenvolvimento estruturado, a gente consiga fazer nossos testes nesse menu do Jupyter. E essa foi a forma que eu mais gostei de utilizar para fazer debug de código. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como fazer isso. Então esse processo aqui vai demorar um pouquinho, tenham paciência. O Python, no meu caso aqui, já instalou. E aí ele abriu essa telinha perguntando se a gente já tem a instalação do Python ou mesmo nos orientando para que a gente consiga instalar. E aí a dica que ele dá é, se você não tem o Python instalado, instale da biblioteca da Microsoft. Tá? Para garantir que a gente tenha instalado o Python, ele sugere que a gente crie um novo terminal. Tá? Isso a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente vem aqui e digita cmd, abre esse terminal, a gente pode colocar os códigos aqui, ou ele indica a gente usar o Ctrl+Shift tracinho, que se eu não me engano é o atalho padrão para que ele abra o terminal embutido aqui no VS Code. Aqui ele dá uma dica dizendo que a ativação do Python nesse terminal aqui não é suportado pelo PowerShell. Isso é um terminal padrão que vem no Windows. E aí ele sugere que a gente use o Command Prompt. Eu vou fazer isso, ele vai trocar aqui. Aqui eu tive um problema com a instalação do Jupyter, então vamos tentar clicar de novo. Vamos deixar ele instalando enquanto isso, vamos voltar para o do Python. O que a gente precisa nesse PowerShell? Vou fechar aqui o PowerShell, dei o Ctrl+Shift tracinho, que é aquele tutorial que eu mostrei para vocês antes. E aqui a gente vai digitar Python. Aqui é importante que vocês consigam ver a instalação do Python garantida. Se não conseguirem, instalem o Anaconda ou garantam que a opção adicionar ao path foi marcada quando vocês instalaram ele para que vocês consigam ver ele aqui dentro.
Esse terminal aqui embaixo ele vai ser super útil no desenvolvimento de aplicações aqui com Python. Então eu vou fechar ele por enquanto. No meio do caminho meu Jupyter foi instalado, eu vou simplesmente ignorar os dois, tá? Vou marcar como done as duas opções, e aí agora eu tenho a instalação do VS Code em tese concluída com o terminal do Python e com o terminal do Jupyter. Vamos começar a brincar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em File, eu vou abrir um folder contendo um projeto de Python para que a gente possa dar uma olhadinha e poder testar um pouco o que a gente tem. Hoje em dia ele costuma perguntar para a gente se a gente acredita, a gente confia nos desenvolvedores dessa pasta para que evite problemas em relação a código hackeado ou alguma coisa assim. Eu vou colocar que sim, porque eu fui o desenvolvedor. E aqui eu vou dar um Ctrl+, só para dar um zoom, para que vocês também consigam ver um pouquinho melhor o que eu estou vendo. Então tem alguns arquivos aqui, eu vou ignorar eles, eu vou trabalhar um pouco com o Jupyter e com um arquivo novo de Python, que é esse cara aqui que me interessa nesse projeto. Eu vou criar um arquivo novo, vou chamar de test.py. Tá? E reparem que por padrão ele até já vem com um ícone indicando que é um arquivo Python. E aí ele começou e tem um arquivinho pra gente aqui. Então eu vou fechar e agora começa o nosso desenvolvimento. Eu vou dar um Ctrl B para ele ocultar essa barra e eu poderia começar colocando códigos em Python aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um Ctrl+, para que vocês consigam ver um pouquinho melhor, eu vou importar a biblioteca Pandas do Python. Se vocês não têm experiência com isso, não se importem, tá? Não se estressem com ela, é só para a gente poder testar algumas funcionalidades. E tem várias formas da gente rodar esse projeto. Eu vou colocar um print aqui, escrever o tradicional Hello World, tá? E aí a gente poderia rodar de duas formas. Primeira seria utilizar o Ctrl+Shift-, que é a forma padrão que o Python tem de abrir o terminal. E aí reparem que aqui ele já nos levou para onde o nosso projeto está hospedado. Isso aqui é super interessante porque se eu der um dir, que é o comando de terminal para eu ver todos os arquivos aqui, eu consigo ver que o nosso test.py está ali. Então eu poderia simplesmente digitar Python, aliás, vou dar um quit porque faltou uma instrução. Eu digitaria Python, colocaria test.py e aí meu projeto seria rodado aqui. Ele importou o pandas, não apontou erro e ainda por cima printou o nosso Hello World. Então aí já fica a primeira dica. Se vocês quiserem executar o projeto Python de vocês, dentro do Visual Studio Code não precisa abrir e manter um outro terminal aberto por aqui. Vocês podem simplesmente vir aqui embaixo, deixar o terminal aberto, vocês podem ocultar ele aqui, dar um Ctrl+Shift tracinho para que ele abra outro, no caso, né? Ou eu poderia clicar aqui para ele expandir o terminal, ou eu poderia arrastar para baixo para ele diminuir, mas depois eu vou ensinar como a gente altera atalhos e customiza isso da melhor forma possível. Então esse terminal ele é super útil para a gente instalar bibliotecas, a gente pode instalar elas aqui utilizando pip3, por exemplo, pipfreeze, vamos ver. Aqui ele vai me listar com pipfreeze todas as bibliotecas que minha instalação de Python já tem, e o terminal ele é super útil para instalar bibliotecas e rodar códigos. Agora eu quero ensinar vocês como utilizar o Jupyter aqui no canto para ir debugando o nosso código da forma como eu acho mais eficiente. Então, para isso, a gente precisa de uma série de configurações adicionais que eles colocaram recentemente, vem confundindo algumas pessoas. Primeiro delas, vocês vão clicar em File, Preference e a gente vai em Settings. Tá? Se vocês repararem, o nosso código aqui no canto tem um minimap. Tá? O minimap ele é uma forma, eu vou abrir um projetinho um pouquinho maior. Reparem que aqui a gente pode navegar pelo nosso projeto utilizando esse elemento aqui do canto. Eu não sou muito fã do minimap, eu não costumo utilizar ele, então eu vou desabilitar. Mas se vocês gostam, podem deixar. Eu vou vir aqui no Settings e aqui a gente consegue configurar uma série de coisas sobre o Visual Studio Code. Aqui a gente tem, por exemplo, forma de aumentar a fonte, eu dei um zoom, né, mas vocês poderiam trocar ele colocando um outro número, tem aplicações aqui diferentes, extensões, cada uma delas vão ter as suas configurações. Eu vou começar digitando minimap e aí o que vocês precisam fazer é só marcar ou desmarcar as configurações que querem editar e automaticamente esse arquivo é salvo. Então reparem que eu não tenho mais o minimap aqui. E eu quero que no Jupyter vocês venham aqui, digitem Jupyter, aliás, desculpa, vocês digitem Interactive, porque a gente vai trabalhar com uma coisa chamada janela iterativa do Python que fica ali na direita. E eu quero marcar essa opção, Send Selection to Interactive Window. Eu quero permitir que o Jupyter mande códigos para a janela iterativa. Ok? O que é essa janela iterativa? Ela é como se fosse um servidor Jupyter que ele vai ficar esperando para o código Python nosso. Então, diferente do nosso terminal aqui embaixo, onde eu preciso mandar um arquivo compilado para ele, um arquivo completo, aliás, para que ele consiga executar e me mostrar o resultado, no Jupyter eu posso ficar mandando trechos de códigos apenas. E é isso que a gente vai fazer.
Para isso eu vou clicar aqui nessa linha e eu vou vir aqui embaixo e eu vou colocar esse Run Selection Line in Interactive Window. Reparem o que vai acontecer. Ele primeiro vai abrir uma telinha perguntando se a gente quer permitir o acesso, porque é a primeira execução que a gente fez. Eu vou marcar que eu quero e ele abriu esse terminal iterativo do Python. Qual que é a diferença? Aqui é como se a gente tivesse uma instalação do Python que as únicas linhas de códigos que foram rodadas, foi o que a gente colocou aqui. A gente vai controlando a ingestão de dados aqui no canto. E isso aqui, pessoal, para debugar código é muito interessante. É uma das formas que eu acho mais legais, que nos dá mais poder, mais facilidade de entendendo e aprendendo sobre o Python, é usando esse terminalzinho aqui do canto. Se vocês não quiserem mais ele, vocês podem simplesmente fechar, ele vai morrer e vai desligar o terminal. Toda vez que vocês clicarem com o botão direito aqui e rodarem Run Selection Line, tem uma dica aqui, ó, Shift Enter, vocês podem mandar o código para cá. Eu vou tentar dar um Shift Enter, ele já mandou o meu código para cá. E eu vou abrir aqui com Ctrl B e vamos carregar esse arquivo no Python e vamos ver como que a gente pode utilizar o Visual Studio Code aqui no canto para ir construindo esse nosso projeto aqui. Então eu vou vir aqui e eu vou dar um pd.read _csv. Eu vou salvar isso aqui numa variável que eu chamo de df. E esse read csv eu vou abrir uma aspas e eu vou dar um tab. Vamos dar aqui um super, vamos ver se ele preenche. Não, ele não preencheu. Então eu preciso colocar aqui supermarket sales.csv. Tá? Agora eu vou dar um Shift Enter e eu vou rodar essa linha aqui dentro. Rodei, marquem. Se vocês quiserem ver e clicar aqui para ver tudo que foi executado, vocês podem clicar aqui no cantinho, ele vai dizer todo o código que foi executado. E uma coisa interessante dessa opção, eu poderia selecionar ela com um cursor, qualquer trecho de código e mandar só o código selecionado. Ou seja, se eu coloco a linha, qualquer cursor em qualquer ponto da linha, sem fazer nenhuma seleção, a gente vai mandar todo o código para lá. Se eu selecionar algum ponto específico, ele vai mandar só o ponto selecionado. Então agora ele perguntou, ele só mandou esse df. E reparem, aqui se eu abrir, reparem que está só o df, ele não mandou tudo. E isso aqui é super interessante para a gente ir construindo e testando o código ao mesmo tempo. E olha o data frame aqui. Ele fez automaticamente o carregamento desse conjunto de dados, que o Visual Studio Code também conta com um leitor de CSV. Está um pouco bagunçado aqui, é um conjunto de dados bem grande. Eu vou ignorar isso aqui por enquanto. Mas a gente consegue ver os nossos data frames aqui. Eu poderia, inclusive, por exemplo, fazer algumas outras operações, como, por exemplo, vamos ver as colunas que tem ali dentro. Vou dar de novo um Shift Enter e ele vai mostrar aqui todas as colunas que ele tem. Eu poderia vir aqui e perguntar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma operação no data frame onde eu vou somar todos os valores da coluna Unit Price. Então eu vou colocar aqui Unit Price e eu vou dar um sum. E vamos executar essa linha de código. E ele executou esse trecho de código, mostrou o resultado aqui. Outra coisa interessante, vamos supor que eu queira fazer alguma operação diferente, tá? Vamos criar uma lista vazia no Python e eu queira fazer um for. Aqui já foge um pouco do escopo de trabalhar com esses dados, mas para mostrar como que a gente pode ir utilizando isso para construir os dados. E aí eu quero criar, por exemplo, vamos fazer um for in range de 0 a 10. Tá? E eu vou fazer o seguinte, se o meu i for divisível por 2, eu só quero printar os valores que são pares. Tá? Então se a divisão, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, eu quero printar o meu i. Eu poderia selecionar essas 3 linhas de código e executar e ele manda elas para mim. Ou seja, então esse terminal aqui, concluindo, ele é super útil para que a gente vá construindo o nosso projeto e possa testar. Quero testar só essa linha, quero testar só outra, quero testar assim por diante. Eu também poderia mandar para o meu terminal aqui no Python, poderia clicar com o botão direito e usar essas 4 opções. Tá? Eu recomendo que vocês configurem atalhos para cada uma delas. A primeira delas diz o seguinte, Run Current File Interactive Window, ou seja, ele vai executar todo o projeto aqui dentro. Eu vou dar um clear, eu vou simplesmente clicar com o botão direito e colocar Run Current File Interactive Window. Ele vai rodar todo o meu código lá dentro. Tá? E terminou com esse print e com Hello World no final. Eu poderia clicar com o botão direito e marcar a opção Run From Line Interactive Window, ou seja, ele vai rodar daqui para o final. Eu também teria a opção de rodar Run To Line, ou seja, do início até esse ponto onde eu estou. Então vamos supor que vocês tenham um código, como por exemplo, esse meu código aqui, que já está super grande, e vocês só querem importar as bibliotecas e não querem sair executando o trecho de código no fim, vocês poderiam vir aqui e marcar o Run To Line.
Aqui, reparem que eu peguei um outro arquivo, tá? E ele marcou que esse terminal iterativo estava associado a esse aqui da direita. Então eu vou colocar que eu não quero e ele vai rodar só essas linhas de código e parou nesse ponto aqui que foi onde eu coloquei. Aqui ele deu um erro porque ele não tem esses módulos ainda instalados, isso não é um problema. Mas eu só queria mostrar para vocês essas 4 opções que eu faço muito uso. E aí, para concluir o projeto, eu quero apresentar para vocês como vocês fazem para poder editar os atalhos e pegar cada um desses comandinhos aqui e colocar um atalho específico. Tá? Eu gosto de ter atalho para esse, atalho para esse, atalho para esse. Acho que esses 3 são os principais. Então vocês podem vir aqui. Se eu não me engano, no Windows é Ctrl P, aliás, Ctrl Shift P. Ctrl Shift P, pessoal. Vocês vão abrir uma telinha que tem esse tracinho aqui. Tá, e vocês vão digitar Shortcuts. E aqui a gente tem essa opção aqui ó, de Open Keyboard Shortcuts. É isso que a gente quer. Ou a gente pode utilizar o Ctrl K e Ctrl S. Vai abrir essa telinha aqui que tem todos os atalhos do Visual Studio Code de vocês. Os que eu recomendo que vocês organizem. Primeiro, Terminal. A gente tem aqui a opção de Open New Terminal, tá, que é o Ctrl Shift C. Aqui a gente estava usando esse, ó, que é o Create New Terminal. Esse aqui é interessante. E também tem um que é o Close Terminal. Deixa eu achar qual é. É essa aqui embaixo, que é o Toggle Terminal. Essa aqui é útil, ó. É um Ctrl tracinho no meu caso. Então o que ele faz? Eu dou um Ctrl tracinho, ele me mostra o terminal, eu vou fechar esses terminais adicionais, eu posso apertar de novo e ele vai fechar o terminal. Essa aqui é super útil, eu gosto de utilizar ela com Ctrl T, mas fiquem à vontade para colocar o que vocês quiserem. E as outras 3 que eu indico seria Run Current File Interactive Window. Então vocês vão digitar aqui Run Current File Interactive Window. Reparem que não tem nenhum atalho, tá? Vocês podem colocar aqui, por exemplo, Ctrl Shift Enter. E aqui uma coisa importante, ele me diz que já existem outros 5 comandos associados a isso. Se porventura vocês colocarem um atalho que vocês quiserem que seja, por exemplo, seja esse aqui, eu preciso que seja o Ctrl Shift Enter, eu não quero nenhum outro, mas já tem atalhos pré-determinados pelo VS Code. Vocês clicam aqui, ele vai procurar todos os atalhos que estão associados a isso e vocês podem vir aqui e dar um delete. Ele vai limpar todos eles para que vocês consigam determinar os atalhos de vocês. E aí a última dica que eu vou dar é como é que vocês definem os temas. Então a gente pode clicar aqui em Color Theme, ou seria o Ctrl K, Ctrl T. Aliás, Ctrl K, Ctrl T, eu digitei contrário aqui. Esses são os temas que a gente tem instalado. Seriam esses de baixo aqui, Webs, Dark, Dark+, Kimball e Monokai. Eu vou mostrar alguns para vocês. Ó. Esse aqui é um tema Dark. Aqui eu tenho, desculpa, seleção de temas Light e Dark. Vamos colocar um branco. Eu não sou muito fã. A gente tem outras opções, tá? Mas se porventura vocês quiserem testar algum outro tema que não tem aqui, na parte das extensões vocês podem digitar temas, tá? Então vamos colocar, por exemplo, um que eu gosto muito, que é o OneDark. OneDark Pro. Vamos botar para instalar, vamos botar esse Dark aqui, esse aqui, OneDark Theme e vamos colocar o Drácula. Drácula Oficial, Drácula at Night, Drácula Theme. Instalei vários temas aí pra gente poder brincar. Reparem que ele até está trocando de cor à medida que eu vou instalando eles. Eu vou voltar aqui no meu código agora. Eu vou tirar essa opção, Ctrl B. Aqui ele até ficou com eles marcados. Eu vou tirar, voltar. E aí vamos fazer os testes do que a gente instalou. Então reparem agora que a gente tem mais um monte de opção de tema. Vamos pegar aqui, por exemplo, o OneDark Pro. Vamos pegar um código grande, tá? Para que vocês vejam como que as cores vão mudando, classes, variáveis, bibliotecas. É para vocês escolherem o que vocês gostam. Eu acho que um dos preferidos meus, acho que é o OneDark, deixa eu ver se está aqui. O OneProDark, esse eu acho bom. O OneProFlats, esse também é interessante. Drácula Soft. Aí é uma questão pessoal, é instalar e testar o que vocês mais gostam. Então eu espero que vocês consigam ter entendido como configurar, passo a passo que vocês têm que fazer para que a coisa toda funcione, como utilizar o terminal do Python e principalmente como utilizar o Jupyter, que eu acho que é o grande diferencial do Visual Studio Code quando a gente compara com outras IDEs. Para ser sincero, faz tempo que eu não checo as outras, eu acredito que o PyCharm deve ter uma opção semelhante, mas eu me adaptei mais aqui ao Jupyter e queria deixar essa dica para vocês. Forte abraço, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.